Vereador Patrick, voltamos agora na questão da... Não, entramos na questão da volta às aulas. Pode, Rosângela, fazer a sua explanação, né, do planejamento que está sendo feito, o que está sendo estudado com relação ao retorno às aulas. Para eu não cometer o erro que eu cometi quando eu falei da evasão, nós temos, vocês têm colegas vereadores que não sabem como que iniciou esse processo de retorno à aula ou de um plano piloto. Desde que se começou a discutir sobre o retorno das aulas, o Patrick, inclusive, fez parte de uma comissão que tinha representantes de todos os segmentos da sociedade, onde a gente sentava e discutia o decreto, nem era tanto a educação, como seriam os decretos para que Carangola não tivesse tanta pessoa contaminada e o hospital cheio, os dois. Então, assim, as opiniões eram diversas e a gente chegava num consenso do que faria juntos. E quando chegou na parte da educação, onde a gente, aqui que a gente reunia, inclusive com representantes até do Ministério Público da Saúde e dos demais segmentos, onde se discutia o retorno das aulas. Então, assim, a princípio, houve uma pressão muito grande para a volta das escolas particulares, onde foi discutido aqui os N problemas que elas estavam enfrentando e se discutia que o município não tinha, as escolas municipais não tinham condições de voltar, porque o nosso atendimento maior é atendimento de criança de educação infantil, onde a gente teria dificuldade de fazer com que a criança ficasse de máscara, porque são crianças de 6 meses a 4 anos, 5 anos, e a gente também não podia deixar essa criança de máscara durante o período de 8 horas, que a maioria que a gente atende é tempo integral. Então, discuti isso nas comissões e viu que na rede municipal, que onde as crianças que mais precisavam, não poderia retornar por esse motivo. E sem contar também que se a gente voltasse, nós temos escolas, como no bairro da Caixa d'Água, no bairro do Santo Onofre, no bairro da Lacerdina, que onde a gente mais precisa, e no Coroado também, que não teria condição de voltar. Porque se voltasse, se a sala cabia 10 meninos, eu poderia atender no máximo 2 ou 3. Porque eu tinha que respeitar os protocolos que eles não são inventados por nós da Secretaria, são protocolos que vêm do Ministério da Saúde, do Conselho Estadual de Educação, que vem da Secretaria de Saúde também. Então, assim, a gente discutia, e a cada dia o que a gente estava vendo era mais pessoas morrendo, era mais pessoas contaminando. Então, a gente pensava, como que nós vamos colocar essas crianças na escola, juntamente com os profissionais, que eles diziam que só voltariam após vacinados. E são pessoas que têm comorbidade também. Então, chegamos numa conclusão que faríamos um plano piloto, acho que foi quando o Patrick já não estava mais na comissão, que faríamos um plano piloto para que as escolas particulares se organizassem para começar com um número reduzido de alunos. Aí onde foi feito todos aqueles protocolos de segurança de higienização que são enormes, toda a questão do distanciamento. Então, o prefeito fez um decreto e iniciou esse plano piloto de 1 semana para saber como que seria isso, né? Então, quando começou nas escolas particulares, nós tivemos numa escola uma criança que teve o Covid porque não pegou na escola, ele veio e levou para a escola. Aí, como estava terminando, foi numa quinta-feira, na sexta dispensou e não tive notícia de que mais pessoas tiveram Covid. Então, agora, nessa semana, as escolas particulares estão aguardando para que seja tomada a decisão se vai começar a aula em tempo integral ou se vai começar em horário reduzido. E
e aguardando o decreto do Silas, que a partir do momento que o Silas decretar que será feito o retorno das aulas, esse retorno será para a rede municipal, para a rede estadual, para a rede particular. Mas então essa decisão, essa semana será definido. E eu já deixo assim, bem esclarecido, que nossas escolas, que nossas creches, elas não têm condição de começar agora esse mês, nem no mês de julho. Então amanhã não, quinta-feira começa a vacinação dos professores, que eu respeito, porque se eu também estivesse na sala de aula, eu não entraria numa sala sem a vacina. Pode falar que a vacina não é segura, pode falar que protege X%, mas se eu tivesse na minha condição de professora, eu não entraria na sala para dar aula. Então, eu respeito a posição dos meus colegas quando falam que vão para a sala de aula após vacinados. Uns têm comorbidade, outros não, e isso também eu respeito. Eu não sei até que ponto eu posso obrigar o professor a ir dar aula. Não sei se eu tenho esse direito, não sei quem tem esse direito de obrigar, mas eu acredito que não existe um amparo para que eu obrigue o professor a ir para a sala da aula se ele disser que ele vai só após vacinado. Mas, assim, nós temos uma ansiedade muito grande por parte dos professores da rede, onde a gente que trabalha com educação infantil, a gente só consegue mesmo, assim, sentir realizado enquanto trabalho quando a gente está lá na presença da criança, né, que a criança corre, que a criança abraça, e você consegue acompanhar de perto esse aprendizado. Então, eu acho que o retorno com a carga horária reduzida para o município não funciona, porque a maioria dos nossos alunos a gente atende em tempo integral. A gente não sabe como que ficaria se a gente atendesse o mesmo aluno, um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde. Então, nós estamos pensando em nos organizarmos da seguinte forma: deixar a criança só 2h30 lá na creche, não vai funcionar, porque ele tem que ficar lá até ele almoçar. Então, dependendo da quantidade de aluno que o pai concordar, porque o pai tem que preencher um questionário, dizendo se ele concorda ou não que a criança volte, aí nós vamos atender como se fosse 2 turnos, uma turma de manhã e uma turma à tarde. Que aí essa turma almoçar, né, sairia da creche almoçado e o outro sairia da creche com jantar. Mas a gente ainda está pensando, vamos discutir qual será a melhor forma de começar. E as outras escolas, né, mas primeiro a escola ainda vai ter que passar pela avaliação da vigilância sanitária, pelo distanciamento que vai ter que ficar entre as carteiras. Nós não vamos poder atender. Se na minha sala tem 12 alunos, dependendo do espaço, eu não vou poder atender os 2, que eu tenho que fazer a marcação de 1,5 m no mínimo. Então, assim, gente, começar, todo mundo quer começar. Mas eu convido a vocês a esse desafio. Se a aula tivesse que começar e se o projeto tivesse que sair daqui da Câmara, qual seria a votação para esse projeto? Será que ele seria votado pelo retorno por unanimidade? Então, assim, por mais que a gente pense que a gente está lidando com vida, com ser humano, a gente pensa, assim, que tem que retornar, sim. De que forma nós vamos retornar, que a gente está tendo dificuldade para organizar. Mas esse retorno não é só municipal, ele vai ser para a escola particular, para o Estado e para as nossas creches também, principalmente.